Ninguém é como Deus, ninguém é como Deus. São Miguel nos ensina isso e hoje é uma noite de quebra de maldições. Nós já estamos nessa preparação para o dia de Halloween, para combater e nos proteger a nossa família, e vamos rezar para que tudo aquilo que o inimigo está planejando caia por terra. Então eu já te convido a comigo rezarmos essa augusta rainha para já invocarmos a presença de Deus, a presença dos santos anjos, para que a Santíssima Virgem Maria abra o caminho e afaste toda a ação do inimigo. Rezemos juntos. Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos que envieis as legiões celestes, para que as vossas ordens persigam e combatam os demônios por toda parte, refreando a sua audácia e precipitando-os no abismo. Quem como Deus, ó bondosa e carinhosa Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos em nossa defesa, afastando para longe de nós o cruel inimigo. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. Calma, a gente ainda não começou o terço do combate, a gente está só rezando pela nossa proteção, que o assunto hoje é um assunto mais que especial, um assunto sério. E para esse assunto sério, a gente vai convidar o nosso querido Padre Duarte Lara. A gente vai começar o nosso momento de formação com ele. O Padre Duarte Lara vai esclarecer para a gente. Acontece maldição de família? Acontece que uma família pode ser amaldiçoada? Será que a sua família está amaldiçoada? Será que você foi alvo de maldição? E agora, o que fazer? Se eu fui amaldiçoado, se a minha família foi alvo de maldição, o que é uma maldição? Então hoje a gente vai saber mais sobre isso. Eu já te convido, preste atenção. A gente tem um videozinho de 7 minutos do Padre Duarte Lara, esclarecendo ele que é um sacerdote exorcista experimentado. Ele rezou já muito, aprendeu com o próprio Padre Gabriele Amorti, quando ele morava em Roma, e agora ele é o exorcista de língua portuguesa mais conhecido no mundo todo. Ele sempre está aqui conosco, porque ele é um membro do Exército de São Miguel, reza conosco lá de Portugal, nos acompanha nas lives, nos abençoa a cada dia. Ele, com essa experiência extraordinária, como exorcista da Diocese de Lamego, vai falar para a gente. E essa gravação foi feita quando ele esteve aqui conosco, há alguns anos atrás, aqui em Fortaleza. Todo ano, antes da pandemia começar, ele tem cadeira cativa aqui. A gente espera que nesse ano próximo as coisas possam estar abertas e o Padre Duarte Lara possa estar aqui conosco, mas virtualmente ele já está. Eu já vou adiantando para você como é que ocorre uma maldição com base na Sagrada Escritura. Pega a sua Bíblia, então. Já a gente chama o Padre Duarte Lara de novo, quando as irmãs ajeitarem o vídeo. Pega a sua Bíblia, lá na carta de São Tiago, capítulo 3, versículos 9 a 10. Pega a sua Bíblia, isso. Vai lá, abre sua Bíblia, na carta de São Tiago, capítulo 3, versículos 9 e 10. O que diz São Tiago? Com a língua nós bendizemos o Senhor e o Pai, e com a língua amaldiçoamos as pessoas feitas à imagem de Deus. Da mesma boca sai bênção e maldição. Ora, meus irmãos, não convém que seja assim. Então é com a nossa língua, com a língua que louva a Deus, com a língua que reza, com a língua que pode proclamar as bênçãos de Deus, é com essa mesma língua que uma pessoa pode amaldiçoar outra pessoa. E maldição existe mesmo? Existe sim. E pode ser que até nós, em algum momento da nossa vida, tenhamos pronunciado uma maldição contra outra pessoa ou até contra nós mesmos. É o que a gente chama de más palavras ou palavras que a gente proclama contra nós mesmos. Então a maldição acontece sim. Está aqui na Sagrada Escritura escrito como acontece. São Tiago nos ensina que a maldição acontece quando se proclama com a própria boca que algo de mal vai acontecer. Quer dizer que as nossas palavras têm poder para mudar a realidade? A gente não está falando de mágica, mas a gente está falando de desejo do coração.
E o desejo do coração pode ser abençoado por Deus quando é uma bênção, mas pode ser que o inimigo de Deus use uma palavra má. Padre, gostaria de saber como fazer para quebrar uma maldição que tem na minha família. Então, tem muita gente que crê que a na sua boca família... de qualquer pessoa. E o próprio São Paulo, ele nos exorta na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 14, para que a gente abençoe, inclusive as pessoas que nos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Às vezes é difícil, eu sei disso. Quantas pessoas nos perseguem, a gente queria ver aquelas pessoas longe. Eu muitas vezes no passado até disse, eu queria que essa pessoa que me perseguia morasse na China. Eu queria que ela fosse morar lá na China e esquecesse... O vídeo já está pronto, já a gente chama o padre. Eu queria que essa pessoa vivesse na China, eu dizia isso no passado. E às vezes nós temos que aprender com o próprio Jesus Cristo que a gente deve abençoar as pessoas. Abençoar e não amaldiçoar, porque uma maldição pode ter uma consequência séria, inclusive para várias famílias que vão passando de pai para filho, uma maldição pode acontecer. Então, mais uma vez eu chamo o nosso padre Duarte Lara para poder contar para a gente o que é uma maldição de família e como a gente pode quebrar uma maldição. Pode ser agora? Vem, padre Duarte Lara. Padre, gostaria de saber como fazer para quebrar uma maldição que tem na minha família. Tem muita gente que crê que a sua família é vítima de uma maldição ou de outra bruxaria, de um malefício. Então, a primeira coisa é fazer o diagnóstico se realmente a sua família é vítima de maldição. E eu noto que, em geral, as pessoas têm uma tendência de ver maldição onde não existe maldição. Em geral, as pessoas atribuem ao demônio uma culpa que ele não tem. Exageram. Exemplos. Tem famílias, por exemplo, que uma coisa muito natural, que tem uma explicação natural, é, por exemplo, os hábitos, as virtudes. Nós aprendemos por exemplo, na minha família, a minha mãe nos ensinou a não dizer mentiras. Eu e os meus irmãos não dizemos mentiras, porque fomos habituados desde pequeno. Então, graças a Deus, ganhamos esses bons hábitos desde pequeno. Mas o mesmo vale para os maus hábitos, né? Então, tem famílias em que todo mundo grita, ou todo mundo bebe, ou todo mundo diz coisas sem pensar, né? Então, são vícios que passam de geração em geração. E o demônio é o culpado. O demônio alimenta tudo isso, mas não é que há uma maldição extraordinária, especial. Há o combate que todos os homens têm contra a tentação e contra os vícios, contra os maus hábitos. Os maus hábitos e os bons hábitos têm uma explicação muito social. Nós somos filhos do mundo em que vivemos, da família, do ambiente, da cidade, do país, do mundo. Isso teve um grande peso na nossa maneira de ser. Então, e uma maldição diabólica, como se manifesta? Os distúrbios diabólicos se manifestam com factos estranhos, não normais, coisas muito estranhas, né? Sobretudo, um dos sinais mais certos, não é o único, para perceber que existe um distúrbio diabólico extraordinário é a aversão
as coisas sagradas. Exemplo. Padre, eu não vou nos funerais, não vou no cemitério. Por que, minha filha? Porque quando entro no cemitério me sinto muito mal. Dores de cabeça, enjoada, tenho que sair logo, vontade de gritar. E minha filha, e tem mais alguém na sua família que tem esse problema? Ah, sim, sim. Minha mãe também nunca vai no cemitério, porque quando entra no cemitério, ou na igreja, ou vai rezar o terço, se sente muito mal, começa arrotando, tem vontade de vomitar, dor de cabeça. E na geração dos seus avós, tinha alguém que... Sim, tinha. A minha tia-avó, irmã da minha avó, também tinha esse problema. Então você vê que há um padrão de distúrbios extraordinários de origem diabólica naquela família. Qual é a causa de tudo isso? Normalmente são duas possíveis grandes causas, com muitas variantes dentro delas. Uma é quando um antepassado dessa família consagrou a família ao demônio, mais explícita ou mais implicitamente. Infelizmente isto acontece, mas é pouco frequente. Mais frequente é quando uma família é vítima de um malefício, de uma bruxaria. Por exemplo, zangas com vizinhos, e então um dos vizinhos vai na magia negra e faz uma bruxaria contra a família toda, não só contra uma pessoa, mas contra eles e todos os seus descendentes. Então aí acontece aquilo que eu dizia no início: o demônio ataca de geração em geração, de geração em geração. Então, quando surgem esses distúrbios extraordinários, o que eu devo fazer para quebrar esse malefício, essa maldição, essa praga? A solução para esses problemas é viver uma vida na graça de Deus. Então a primeira coisa é fazer uma boa confissão, voltar a ir na missa, comunhão. Se a sua vida estiver cheia de Jesus, de Deus, imagine quem não vai poder fazer nada contra você. Então não é só uma questão de ir no padre exorcista e o padre reza e fica tudo bem. É uma questão de conversão de vida. Você tem que deixar Deus entrar no seu coração. E muitas vezes acontece uma coisa curiosa. Quando uma pessoa que é muito atacada numa família começa a sua caminhada cristã, faz a sua confissão, volta na missa, no terço, o demônio já não consegue atacar mais ela, começa a atacar outra, que não era atacada. Vai pulando para aqueles que ainda não vivem na graça de Deus. E no final, se todo mundo viver na graça de Deus, acabou. Não tem mais brecha. Nos casos graves, além da nossa conversão, dos sacramentos, também ajuda muito os exorcismos. Os exorcismos aceleram a libertação. São meios extraordinários para problemas extraordinários. Amém. Que catequese, não é? O Padre Duarte Lara, ele explica tudo direitinho para a gente. A gente ficou já esclarecido como acontece uma maldição, ou por uma própria pessoa que amaldiçoa a sua família, ou por alguma pessoa que lança uma maldição. E aí o Padre Duarte Lara falou sobre o remédio principal, é estar na graça de Deus.
A gente tem falado isso quantas vezes no nosso exército de São Miguel, que o mais importante é estar na graça de Deus, participando dos sacramentos, vivendo em estado de graça, isso quer dizer confessando com frequência, recebendo o perdão dos pecados, recebendo Jesus na Eucaristia, rezar todo dia, mas também fazer orações de libertação e, claro, para quem está num caso mais grave, receber a oração de um sacerdote exorcista numa sessão de exorcismo, acelera o processo de libertação de uma maldição. É muito difícil a gente conseguir acesso a um sacerdote exorcista, por isso, no nosso exército de São Miguel, muitas vezes, uma oração de libertação que qualquer pessoa pode fazer, nós fazemos juntos, clamando a Deus a libertação de cada um de nós. Algumas vezes o padre Roberto Bem-vindo, que é sacerdote exorcista, vem, reza junto conosco, também o padre Duarte Lara, mas muitas vezes nós mesmos, como batizados, clamamos pela nossa própria libertação. Mas a gente precisa rezar e rezar sempre, cada vez mais pela nossa libertação. E eu queria contar para você duas histórias que aconteceram de um outro sacerdote exorcista que partilha conosco da sua vida. É o padre Rossetti, a gente já contou outras histórias dele, o padre Steve Rossetti, que é o sacerdote exorcista oficial da Arquidiocese de Washington, lá nos Estados Unidos. E o padre Rossetti conta que uma vez chegou um jovem, eles contam jovem porque nos Estados Unidos jovem é dos 14, 15 anos até os 30, mas esse jovem tinha 30 anos, não é? Então esse jovem chegou em busca de ajuda para receber orações de libertação do sacerdote. Olha a história desse jovem. Esse jovem tinha 30 anos de idade e ele dizia que ele já começava a fazer feitiços há um tempo e tinha ele próprio montado a sua seita e que ele estava com receio de ser possesso. Mas ele já estava fazendo feitiços, uma história meio estranha. E o padre Rossetti, junto com a sua equipe, começaram com orações de libertação, só que aí precisava que esse jovem, esse homem, renunciasse à sua vida de feitiço, e ele não quis renunciar. E o padre Rossetti conta o que aparecia nesse jovem. Havia uma escuridão ao seu redor, ele estava sombrio e arredio. Eu enfatizei que esses feitiços estavam arrastando ele cada vez mais profundamente para a escuridão. E ele veio para algumas sessões, depois parou. E aí o padre Rossetti disse, esclarecendo que uma maldição é ainda mais forte quando uma pessoa faz feitiços. E ele falava, esclarecendo que uma maldição é sempre por meio de uma ação do inimigo. Diretamente por uma pessoa que invoca, ou indiretamente quando uma pessoa lança uma maldição, maldito seja tal coisa, maldito seja aquela pessoa, maldita seja isso ou aquilo, o inimigo aproveita daquela palavra e aquela pessoa lança aquela maldição, às vezes até de forma sem querer, mas ela lança uma maldição e o inimigo se aproveita daquilo por causa da raiva ou do ódio que aquela pessoa está sentindo. O padre Rossetti, inclusive, num outro caso, conta como muitas pessoas não conseguem ser libertas por causa do ódio que sentem. Do ódio que sentem. E muitas vezes, um dos passos mais importantes numa oração de libertação, dizia já o padre Rufus, o padre Rossetti, também o padre Duarte Lara, é um momento de perdão. Quantas experiências de perdão nós já vemos em oração de libertação, pessoas que estão com graves problemas espirituais, quando decidem perdoar, a gente diz que 90% do processo já vai bem encaminhado, não é, irmã? Quando o perdão acontece, esse processo já vai bem encaminhado. E aí o padre Rossetti lembrava daquele trecho que a gente falou anteontem, Deuteronômio 18, de 10 a 12, quando o Senhor, por meio de Moisés, revela como é proibido fazer invocações do inimigo e mesmo lançar-se às maldições. E essa maldição, às vezes, acontece por meio de palavras e, às vezes, associada a um objeto. Aqui no Brasil, nós já vemos muitas vezes desses feitiços que são feitos em encruzilhadas. Um dia desses, uma das nossas guerreiras do Exército de São Miguel, eu falava aqui numa das nossas lives há um tempo atrás, ela nos ligou pedindo ajuda, o que ela devia fazer. Ela é uma empresária e ela tinha na porta da sua empresa
claramente um feitiço lá. Era um prato com farofa e tinha algumas outras coisas feitas lá na porta, e ela logo sentiu que aquilo era um feitiço, e ela mandou uma mensagem aqui para a gente, perguntando o que se devia fazer com aquele feitiço. A gente deu as orientações, e já a gente vai ver essas orientações que o próprio padre Rossetti disse. Ele conta um caso muito dramático que aconteceu lá nos Estados Unidos. Um dos nossos leitores compartilhou uma história. O que aconteceu? Numa empresa lá nos Estados Unidos, de uma das pessoas que procurou a ajuda do padre Rossetti, na porta da empresa, ele encontrou uma boneca grande, de 60 centímetros. E lá nos Estados Unidos é muito costume, aqui no Brasil isso não é tão presente, mas lá, de fazerem feitiços usando bonecas. E essa boneca estava lá, e a pessoa que viu aquela situação já achou muito esquisita aquela situação, e o porteiro que chegou viu aquela boneca e, não sabendo bem como lidar, pegou e deu logo um chute naquela boneca. E o que aconteceu? Ele diz que parecia que ele estava chutando pedras. Depois que ele deu o chute nessa boneca, ele diz que parecia chutar pedras e, de fato, o seu pé começou a ficar doendo profundamente, a ponto dele ter que ser levado ao hospital. E naquele mesmo dia, o eixo do carro dele quebrou quase para provocar um acidente. Às vezes as pessoas acham que basta somente uma reação. E o padre Rossetti pede muita cautela com objetos amaldiçoados. Ele disse que o objeto deve ser destruído. E depois de destruído, deve ser queimado. Ou ser queimado, ou deve ser jogado fora em algum lugar que ele possa ser levado para longe. Muitas pessoas até fazem de jogar um objeto depois de destruído num corpo de água. É isso que o padre Rossetti sugere. E a pessoa antes deve fazer uma oração de libertação, deve usar sempre a água benta e usar o crucifixo para fazer essa oração de libertação. E depois de destruído isso, deve jogar fora. E aí ele pede muita cautela, inclusive para não tocar com as próprias mãos aquele objeto, porque uma pessoa que tocou com as próprias mãos, ou no caso desse funcionário, que tocou com o pé, essa própria ataque espiritual que estava naquele objeto, acabou, de certa forma, atingindo essa pessoa. Então a gente deve ter muito cuidado com isso, e devemos fazer muitas orações de proteção e de libertação. Não é? Então a gente não quer nenhuma maldição na nossa vida, a gente não quer nenhuma maldição junto conosco. Então a gente hoje vai rezar por meio da relíquia da Santa Cruz, pelo corte e quebra dessas maldições. A gente vai fazer essa oração de libertação. O nosso irmão João da Cruz vai nos ajudar. Ele vai, junto comigo, rezar com a relíquia da Santa Cruz, e nós vamos pedir a proteção do Senhor, pedir a graça de que o Senhor nos liberte de toda e qualquer maldição. E aí eu queria falar sobre isso com vocês, sobre o poder do sinal da cruz. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque a gente tem falado do poder do sinal da cruz. Você sabe que a gente aqui, toda vida que começa o poderoso texto do combate, nós traçamos o sinal da cruz. E o sinal da cruz tem uma autoridade fantástica. Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, dizia que com um pouco de água benta e com um crucifixo, ela não tinha medo de enfrentar qualquer espírito maligno que fosse, porque ela vivia em estado de graça, e ela lutava com Deus ao seu lado, e ela sabia que podia enfrentar o inimigo. E olha, o que eu vou falar agora do poder do sinal da cruz. Quem dá essa catequese junto comigo, ao meu lado, claro, espiritualmente, é Santo Atanásio, doutor da igreja. Santo Atanásio é um santo com muita autoridade, foi ele quem contou e deixou para nós a história do grande Santo Antão. E Santo Atanásio faz uma catequese muito clara e muito poderosa sobre o sinal da cruz. Olha o que ele disse: o sinal da cruz interrompe toda a magia e toda a bruxaria acaba em nada. E todos os ídolos estão sendo abandonados, todo prazer rebelde cessa e todos olham da terra para o céu. E ele começava a dizer da experiência dele lá em Alexandria, de como o sinal da cruz tem autoridade e de como o inimigo
ia se afastando por causa do poder do sinal da cruz. A experiência disso, a vida de Santo Antão, a gente tem aqui no nosso canal um vídeo muito especial contando a vida de Santo Antão. Eu estudei bastante, gravei um vídeo de 1 hora contando como Santo Antão expulsou o inimigo da sua vida e como a gente aprende com ele. Então Santo Atanásio fala como o sinal da cruz tem autoridade. E ele vai falando, uma prova da divindade do próprio Jesus Cristo. Que um homem simples, qualquer pessoa, pode por si mesmo combater contra o inimigo sem precisar fazer tantas coisas usando da autoridade do sinal da cruz. Ele fala de como um homem, uma mulher em estado de graça, rezando com o sinal da cruz, pode combater contra o inimigo. Não diretamente, mas claro, pedindo a força de Deus pelo sinal da Santa Cruz e pedindo que Deus mesmo venha nos proteger e nos guardar de todo mal. Ele vai falando, pelo sinal da cruz, mesmo que um homem o use, ele expulsa os seus enganos e os enganos do inimigo. Os demônios, longe de enganarem mais com ilusões e profecias e artes mágicas, se eles se atrevem a tentar, ficam embaraçados com o sinal da cruz. Quantas vezes a gente vai vendo experiências do sinal da cruz, quantos santos já afugentaram muitas ações do inimigo, muitas tentações diabólicas. Eu mesmo já contei para você uma das táticas que eu mesmo uso quando eu estou combatido com tentações do inimigo. Eu uso o sinal da cruz e com o sinal da cruz muitas vezes eu alcanço vitórias por causa da graça de Deus que vem por meio do sinal da cruz. Olha o que ele disse. Se pelo sinal da cruz e pela fé em Cristo a morte é episodiada, deve ser evidente perante o tribunal da verdade que não é outro senão o próprio Cristo que exibiu troféus e triunfos sobre a morte. E assim o inimigo perde todas as suas forças com o sinal da cruz. É muito especial isso que Santo Atanásio vai falando. Essa catequese de Santo Atanásio é forte. E hoje nós vamos usar o sinal da cruz, usar a relíquia da Santa Cruz que está aqui conosco. Nós vamos clamar o poder da Santa Cruz que está aqui conosco. Olha essa relíquia da Santa Cruz, então eu já te convido, junto comigo, a se ajoelhar e receber a relíquia da Santa Cruz. Nós os adoramos, Santíssimo Senhor nosso Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Eu queria encerrar essa pregação para a gente passar para o nosso momento de oração, falando essa última frase, que é uma frase de Santo Atanásio, doutor da Igreja. E essa frase precisa ser escrita no nosso coração para que a gente aprenda. Olha só. Por que o sinal da cruz é tão poderoso? Pergunta Santo Atanásio. E ele responde. Porque o sinal da cruz é tão poderoso? Olha a resposta que Santo Atanásio, doutor da Igreja, dá. Porque ele representa a vitória total de Cristo sobre Satanás, sobre o pecado e sobre a morte. Porque o sinal da cruz é tão poderoso? Porque representa a vitória total de Cristo sobre Satanás, sobre o pecado e sobre a morte.